Saudações a todos. Vamos dar continuidade, então, a algumas questões que foram feitas a Joana de Ângeles por um grupo de estudiosos da Mansão do Caminho que estudam com afinco os livros, os temas que a Joana de Ângeles tem trazido através da mediunidade de Divaldo Franco sobre a psicologia, né? Então, como já falamos anteriormente, há uma série de livros que ela chama de psicológicos, né? Porque eles trazem ali questões psicológicas muito importantes, avaliadas, analisadas, esclarecidas à luz da doutrina espírita. Então, são muito interessantes esses estudos dessas questões. E este grupo de estudiosos, eles trazem ao Divaldo questões das mais variadas, e a Joana de Ângeles responde a essas questões. E o capítulo que nós estamos vendo é o capítulo Joana de Ângeles responde, parte 1. São algumas questões que vimos aí nos áudios anteriores. Agora nós vamos para a questão 10, em que é perguntado a Joana de Ângeles qual o prejuízo psíquico e espiritual que podemos ter ao abrirmos mão da realização da nossa jornada heróica. Qual o prejuízo psíquico e espiritual que podemos ter ao abrirmos mão da realização da nossa jornada heróica? Quando alguém se escusa, conscientemente ou não, do processo de autoiluminação, descerra a cortina do atraso que o caracteriza, para vivenciar o primarismo das sensações iniciais, distante dos sentimentos elevados que edificam o ser. A jornada heróica é o propósito do arquétipo primordial, ou Deus, desde os primórdios da criação. Então, a jornada heróica, né, é o propósito do arquétipo primordial, que é Deus, né? Então, a jornada heróica é buscar alcançar esse caminho, né? É retornar às mãos do Pai que nos criou. E podemos nos afastar, sim, podemos conscientemente ou até inconscientemente, podemos nos afastar desse processo de autoiluminação a que todos estamos. Não podemos usar a palavra condenados, porque traz uma conotação aí que não é exatamente isso, mas é uma fatalidade, né? É uma fatalidade nas nossas vidas, como espíritos que somos, esse caminho da perfectibilidade. Não há como fugirmos a esse processo de iluminação, de autoiluminação. Podemos sim adiar, né? E muito até, mas jamais passaremos diversas existências. Chega um ponto que estabelece-se um limite, né, em que o nosso livre-arbítrio será podado e de alguma forma os aguilhões nos impulsionarão a essa busca dessa mudança, porque é da vontade de Deus que todos nós progridamos e não há como fugir a isso. A existência não teria sentido se não houvesse a fatalidade da plenitude que a todos aguarda e que se encontra adormecida no cerne de cada ser, razão pela qual a busca de significado psicológico deve apresentar-se desde cedo, criando hábitos saudáveis de realização e de vivência. A negação desse princípio de evolução retarda a marcha de ascensão do self
que fica subordinado à sombra daninha do ego, até o momento quando o sofrimento rompe a densa ignorância e harmoniza o eixo que une os dois arquétipos. Então, é o que estávamos falando, né? A negação desse princípio de evolução pode sim retardar a marcha de ascensão do self, né? Do nosso eu espírito, do nosso eu que busca, né? Que se deixa subordinar, se deixa conduzir pelo nosso ego, que permitimos que ele fale muito alto, né? O ego tem a sua importância sem dúvida nenhuma, né? Ele faz parte aí dessa nossa caminhada, né? E temos que saber lidar com o nosso ego, né? Dando a ele, permitindo-lhe a dimensão que lhe cabe nas nossas necessidades, né, para darmos conta aí do nosso progresso, né? Não há como anular-se o ego, pelo menos nos estágios que conhecemos, né? Mas é preciso que o self fale mais alto, né? Esse eu imortal fale mais alto e que não nos permitamos essa subordinação à sombra. O que é a sombra, né, de Jung? É o nosso lado ainda perverso, invejoso, preguiçoso, maledicente, acomodado, né? E tudo mais. Então, continuando, nesse não querer realizar-se, porque é uma luta, né? Interessante, nós lutamos contra nós mesmos, né? Não queremos esse progresso, por isso que adiamos tanto, por isso que conversas edificantes não nos interessam. Nossos ouvidos são muito aguçados para determinadas situações, estamos muito alertas, nem temos sono. Basta uma conversação edificante, basta um tema de um nível mais nobre, que vem o sono, né? Vem a preguiça mental, vem a falta de concentração. Somos nós que ainda não conseguimos dar um sentido para as nossas vidas nessa busca do que é o melhor para nós, né? Então, nesse não querer realizar-se, estão embutidos os tormentos e conflitos ancestrais que ora se apresentam em distonia com a realidade, abrindo espaço aos sofrimentos desnecessários porque de escolha pessoal. Então, nós podemos ali, né? Em função desses tormentos que trazemos e conflitos que trazemos, com certeza, e são tantos, mas nós podemos fazer com que eles nos dominem, com que eles tomem conta da nossa casa mental, esses tormentos, esses conflitos ancestrais que vêm lá de trás, né? Que vêm lá de trás das nossas vivências, das nossas experiências, inclusive nos grupos familiares, né? Que estamos ali reencarnando juntos, por muitas vezes, é muito comum que isso aconteça, muito natural, e todas essas questões trazemos, né? Trazemos individualmente, trazemos aquele grupo familiar, e é assim, né? Mas vamos dando aí espaço a esses sofrimentos desnecessários, quando a encarnação vem justamente para que consigamos superar essas dificuldades criadas. É necessário todo o empenho na execução da jornada heróica. Na mitologia, vemos a luta de Perseu para matar a Medusa e libertar sua genitora e, consequentemente, seu povo, da perversidade do governante cruel. Então, na mitologia, vemos isso. Todos devem enfrentar as suas medusas
seus medos, seus demônios íntimos, pois que de tais lutas contínuas resultarão as indescritíveis realizações interiores da paz e da autoiluminação. Então, é um caminho que não se fará sem lutas. Enquanto nós tivermos essa ideia hedonista, né, de que estamos aqui para viver e gozar, estamos aqui para usufruir, como se tivéssemos encarnado para nos matricularmos num clube, né, num clube de distrações prazerosas. Podemos passar uma vida buscando esse sentido para a nossa existência, né? Distraídos, distraídos. Felizes? Não creio. Não creio que sejamos felizes quando fugimos ao cumprimento dos nossos deveres, porque há dentro de nós a consciência, que é essa voz de Deus que fala muito alto dentro de nós. Então, até quando fugiremos através, né? Porque quais são os recursos? O homem busca recursos, ele tem recursos em coisas que ele ingere, desde o álcool, podemos colocar até o fumo, né? Que são recursos ali, nessa busca de um prazer, então, desde o álcool até outros tipos de componentes químicos, medicamentosos, quando desnecessários, entendamos bem, porque há medicamentos, há situações que realmente seria até uma negligência não buscarmos o recurso de medicamentos, mas aqui nos referimos a medicamentos que são usados para esquecer, né? Então, se temos que viver um luto, e o luto deve ser vivido para que não traga consequências desastrosas como doenças, é muito comum. Podemos fugir. Então, existe como fugir? Existe. Nós podemos sufocar um sentimento, né? Fugirmos até de uma situação de luto, porque não queremos ficar sofrendo, né? Ou até entendemos que não é assim que se vive, e não vivemos o período de uma determinada dor, seja ela qual for. Mas tudo tem o seu tempo, né? Toda dor tem o seu tempo e é preciso que ela seja vivida. Porque senão nós buscamos esses recursos que falávamos, né? Buscamos até criar situações ilusórias na nossa mente para fugirmos de uma realidade. Só que não temos como fugir, porque virá à tona, né? Virá e tomará conta da nossa mente, trazendo aí muitas vezes quantas doenças, quantos desequilíbrios emocionais. A questão seguinte: a violência hoje responde por uma infinidade de medos e ansiedades, mas a ameaça externa é realmente maior? É uma pergunta. A violência hoje responde por uma infinidade de medos e ansiedades, mas a ameaça externa é realmente maior que as ameaças internas? Excelente pergunta que eles fizeram a Joana de Ângeles. As ameaças externas são maiores que as internas? Eu já tenho certeza que não são maiores, mas a impressão que nós temos é que colocamos as influências externas, a ameaça externa, num patamar muito maior que as internas, porque hoje tem-se medo de tudo, né? De tudo, né? Da violência, de quem possa nos alcançar e nos precavermos aí de tantas formas, quantas pessoas não se tornam reféns do medo. Por medo, preferem não viver. Por medo, preferem tornar-se vivos mortos, né? Vivos mortos, porque estão vivos, mas estão mortos. Porque se fecham como reféns do medo, medo de tudo. Então,
podam-se de tudo, porque tudo traz perigos, né? Tudo traz ameaças. E temos visto aí um número imenso de pessoas que se tornaram reféns do medo. A pandemia, então, acentuou essa situação de uma forma indescritível. E então, por quê? E por que tanto medo? Porque consideramos as ameaças externas mais importantes que as internas. Descuidamos das ameaças internas, mas vamos ver a resposta. A violência externa é o fruto espúrio da interior. Tá aqui. A violência externa é o fruto espúrio da interior, da agressividade que acompanha o ser humano no seu processo antropológico e ainda não ultrapassado pelas nobres conquistas da razão e do sentimento de solidariedade. Essa violência embutida no inconsciente, que explode por qualquer motivo ou mesmo sem ele, é a exteriorização de medos e de ansiedades mal supitadas. Quando o autoconhecimento assume o comando das atitudes, o ser humano pensa antes de agir e o faz com serenidade mesmo, sob as altas doses da adrenalina derramada pelas glândulas suprarrenais na corrente sanguínea que lhe produzem a ira, a violência, acalmando-se com as doses do cortisol, que de imediato também lhe percorrem todo o sistema irrigador de energia. Então, o nosso corpo é uma máquina sublime. Se agem ali, né? Dependendo ali do que estamos vivendo, quando vem o que temos que temer, esse mal que está lá dentro de nós, até no inconsciente, né? Mas que vem à tona, ele vem à tona, quantas vezes de uma forma desenfreada que nós podemos até nos surpreender. Mas quando a pessoa tem ali já aquele equilíbrio, aquele controle, isso é uma conquista, né? Todos esses sentimentos fazem parte de todas as pessoas. Os medos, a ira, a raiva, faz parte, só que uns, no nosso estágio, evidentemente, só que uns já desenvolveram um controle, né? Então, se a adrenalina, né, vai para a corrente sanguínea, derramada ali pelas glândulas suprarrenais, ao mesmo tempo tem o cortisol, que de imediato também vai ajudar a acalmar. Então, se tivermos ali esse controle, logo sentiremos o benefício desse outro hormônio, né, desse outro componente que vai nos ajudar. Invariavelmente, em mecanismo de autodefesa, agride-se por medo de ser-se agredido. Reage-se ao invés de tomar-se medidas cautelosas, de ações pensadas, aumentando o circuito da violência. Então, agir impensadamente aumenta aquela situação de violência. Assim, considerando, é urgente a necessidade de enfrentamento racional dos medos. Isso eu sempre entendi dessa forma, sempre. Medo só existe uma forma de se vencer, não existe outra. Medo se vence enfrentando. Ponto. Então, é urgente a necessidade do enfrentamento racional dos medos, das ansiedades mal administradas, esses verdadeiros demônios que desgastam e desarmonizam a criatura e, por extensão, a sociedade. Nesse sentido, o alto amor desempenha papel de relevância inimaginável. Muito a considerar, né? E a questão seguinte, rapidamente,
Quais são os maiores obstáculos para que o desenvolvimento da personalidade ocorra em sintonia com o nosso eu profundo, ou self, né? Então, self é o nosso eu profundo. O eu profundo, então aqui já começa explicando. O eu profundo é o somatório das experiências reencarnacionistas, por cujo processo antropossociopsicológico adquire conhecimentos e desenvolve sentimentos. Criado simples e ignorante, o espírito é criado simples e ignorante, desenvolve as aptidões adormecidas em germe, a fim de vivenciar os desafios que desvelam a sua origem transcendental. Herdeiro de si mesmo, lapida em cada oportunidade as anfractuosidades do primarismo, sutiliza as emoções, trabalha as sensações e os instintos predominantes, tanto quanto disciplina as funções, a fim de que o conjunto self, psicossoma e soma, né? Então, espírito, self, psicossoma e soma. Então, soma é corpo, né? Funcionem em perfeita harmonia sob o comando da consciência. Ao adquirir a consciência lúcida, superado o nível de sono, descobre as fixações da sombra que já se lhe instala, algo dominadora, enquanto constrói o ego, a persona que dissimula a realidade. É todo um esforço contínuo dos valores éticos assimilados que diluem a máscara e facultam a perfeita identidade do eixo ego-self quando supera a sombra e conquista a individuação, o estado luminoso. Sem tempo para comentários, foi a última questão do capítulo, Espelhos da Alma, uma jornada terapêutica. Que fiquemos em paz. Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar um livro novo, Os Prazeres da Alma. O autor espiritual Hamed, o médium Francisco do Espírito Santo Neto. Na verdade, os mesmos que o livro anterior, As Dores da Alma. Vamos continuar por esse mesmo caminho de procurar entender melhor a personalidade, estudar a psique. E essa dupla nos dá essa chance de entender melhor os meandros da psique humana do ponto de vista espírita, mas também trazendo um material rico que já foi feito e estudado por filósofos, psicólogos, psiquiatras. Além disso, essa obra nos dá a oportunidade de ler muitas passagens do Evangelho, nos fazendo entender a atualidade dessas palavras e também o quanto isso pode ser favorável na nossa rotina, assim como nós podemos também estudar muitas questões do Livro dos Espíritos. Acho que nós vamos aproveitar muito. Uma palavra do autor espiritual. Criatividade é a capacidade de concretizar coisas que existem em estado latente. É um fato indiscutível que tudo, praticamente tudo, já existe em um outro nível de consciência. Ninguém cria nada novo. Na realidade, só desnudamos algo que estava submerso na potencialidade. Não conseguimos conceber nada além do que vivemos até agora e ou do que estamos vivendo na atualidade. Portanto, esta obra é um subproduto do que vivenciamos ou percebemos da vida no transcorrer de nossas existências. A proposta deste livro é levar todo o coração humano a um estado de maior lucidez interior,
Há uma conscientização do potencial infinito da vida íntima e há uma habilidade de transitar pela existência terrena, transpondo os empecilhos à evolução com maior facilidade. Hamed. Ele traz aqui algumas obras do médium, La Fontaine e o comportamento humano, renovando atitudes que nós já estudamos, as dores da alma, acabamos de estudar, conviver e melhorar, já estudamos, a imensidão dos sentidos, lucidez, a luz que acende na alma, um modo de entender uma nova forma de viver. O índice, alegria, desapego, sabedoria, paciência, afetividade, autoconhecimento, respeito, liberdade, lucidez, naturalidade, humildade, compaixão, coragem, compreensão, individualidade, segurança, renovação, criatividade, perdão, amor, generosidade, aceitação. Cada um desses tópicos tem 2 subitens para poder analisar cada situação de ângulos diferentes. Introdução. Os prazeres da alma. A hermenêutica, que poderia traduzir-se como a arte de interpretar textos ou o sentido das palavras, expõe em detalhes o significado de trechos ou mesmo de obras inteiras, literárias, religiosas, artísticas, etc. Ela deriva do nome próprio grego Hermes, filho de Júpiter, deus da eloquência, considerado o mensageiro dos deuses. Nesta obra, a exemplo de As Dores da Alma, servimos-nos das contribuições da hermenêutica para proporcionar uma série de sugestões com o objetivo de nos comunicarmos melhor e, simultaneamente, fazer com que os outros possam nos entender com maior clareza. Organizamos nossas ideias e considerações reflexivas sem nenhuma pretensão de nos julgarmos versado hermeneuta ou especialista em qualquer tipo de elucidação. Queremos apenas humildemente submetê-las ao valioso e habitual exame dos leitores amigos. Muitos companheiros poderão se surpreender com nossa técnica de isolar os trechos das questões de O Livro dos Espíritos, revestindo-os de tonalidades e vivacidade peculiares. De algumas questões, retiramos apenas pequenas sentenças, envolvendo-as com um aspecto particular, e em outras ocasiões aproveitamo-las por completo. Agimos dessa maneira porque acreditamos que no extenso pomar, onde há o cultivo de grande quantidade de árvores frutíferas, cada uma delas tem função e qualidade exclusivas. Assim também no imenso conjunto dos ensinamentos da doutrina espírita, cada estudioso adapta-se a determinada compreensão ou entendimento conforme seu grau evolutivo na grande escala da vida universal. Transcorridos 145 anos do surgimento do Espiritismo, sua mensagem continua sendo a luz que ilumina o organismo social terrestre e inaugura nas paisagens do mundo uma nova era. Restaura nos corações humanos os ensinamentos límpidos do Evangelho de Jesus e abre espaço no seio da humanidade para uma religião de realidade interna. A ciência do espírito proporciona o bem geral definitivamente, concedendo às criaturas a paz e o contentamento de viver, enquanto a ciência acadêmica, que é igualmente útil e benéfica, tenta reivindicar para si o atributo de constituir um único meio capaz de pesquisar e compreender as coisas do universo. Este livro é parte de um esforço reflexivo, no qual analisamos algumas das teorias psicológicas do eminente pesquisador e psicólogo Dr. Carl Gustav Jung, sob a ótica dos conceitos espíritas. Também estudamos outras utilizando as concepções do budismo. Mas, efetivamente, nos servimos de modo especial da psicologia espírita, que está sedimentada na visão cristã e na fé raciocinada e desvinculada de qualquer caráter convencional ou místico. Os textos aqui reunidos são produto de nossa experiência de vida e foram aprimorados de maneira espontânea no decorrer do tempo.
fazem parte do conjunto de bens de nosso diminuto patrimônio de convicções e preceitos. Foram objeto de estudos potenciais humanos, os quais denominamos de prazeres da alma. Sabedoria, alegria, afetividade, coragem, autoconhecimento, lucidez, compreensão, amor, respeito, liberdade, desapego, compaixão, individualidade, perdão e outros. Não desejamos, porém, criar conceitos estáticos e distintos, pois acreditamos que dar receitas virtuosas ou apresentar cartilhas comportamentais é acreditar que há uma só visão de mundo ou uma só descrição correta e exata das coisas, ignorando que as experiências podem complementar as ideias e ampliar as percepções tal como elas são aqui e agora e a cada momento no futuro. Tudo o que precisamos aprender é analisar cada sensação, fato ou acontecimento no instante em que eles surgirem. Jamais definir ou atribuir significados rígidos e taxativos a tudo o que existe. O caminho da multiplicidade nos mostra bem como ver e fazer isso. Não devemos enaltecer nossas concepções ou tomá-las como ideias absolutas, mas analisá-las simplesmente como valores relativos. Só nos pertence aquilo que provém de nós mesmos. Devemos reaproveitar a realidade dos outros como pontes, contentando-nos, porém, com nossa própria realidade. Não se pode reter ou guardar nada daquilo que não tenha vindo de nossas vias inspirativas. Os livros ou as obras literárias podem muito nos ajudar, desde que não os elejamos como a verdade. A verdade não está na conceituação das palavras ou textos que se leem, mas nas experiências que podemos ter com ela e a partir dela. Por exemplo, estas páginas podem ser comparadas a uma jangada que nos transporta de uma margem para outra do rio. Todavia, quando chegamos ao outro lado, devemos buscar os horizontes só nossos e não nos prender obstinadamente ao meio de transporte que nos conduziu. Atingida a outra margem, precisamos ir mais além e não olhar para trás, mas caminhar despertos e desapegados, seguindo o próprio ritmo existencial em busca da verdade. Ele aproveitou uma passagem de Lucas 9:62. E a numerosa multidão o escutava com prazer. Buscamos nesse trecho do Novo Testamento a inspiração para o título desse livro. A passagem aqui referida é registrada pelo apóstolo Marcos quando descreve o ministério de Jesus no Templo de Jerusalém, diante da coletividade que se reunia costumeiramente naquele recinto. Em Marcos 12:37. A eloquência do Nazareno transbordava de sua comunhão com Deus, e todos os que o ouviam sentiam intimamente um sagrado êxtase de amor. O espírito, nas sensações transcendentais, rejubila-se por causa da sensação de liberdade. O Cristo estava imerso na plenitude do Criador. Por isso, suas palavras faziam emergir das profundezas das criaturas os adormecidos prazeres da alma. Sua argumentação amorosa e lógica levava as pessoas a sentimentos muito intensos de alegria, prazer, admiração e entusiasmo. Nossa maior fonte de desprazer ou insatisfação é acreditar que os recursos de que necessitamos para bem viver estão fora de nós. Os bens de que precisamos estão dentro de nós, visto que cada ser humano é um livro sagrado ou uma biblioteca viva de conhecimentos imortais. Agradeço ao Senhor da vida o presente trabalho, levado a efeito graças à colaboração de um conjunto de amigos generosos que se dedicam a divulgar o conhecimento da vida maior. Ceareiros que oferecem a todos os leitores um novo entendimento para que possam viver de uma maneira plena, buscando no templo da própria alma a luz celeste. A consciência iluminada é a salvação das almas.
o reino dos céus não despertará em nosso mundo interior enquanto estivermos atrelados a algum modelo externo de vida. Isso só ocorrerá quando nos sintonizarmos com a essência divina que existe em nós, a qual será sempre o nosso porto seguro, a moradia de que precisamos e que um dia se revelará por abrigo e consolo, bênção e segurança, hoje e amanhã, agora e sempre. Com apreço e votos de paz, Hamed. Catanduva, 16 de outubro de 2002. Agora que já tivemos o gostinho do que está por vir, eu queria propor uma tarefa que sempre me ajudou a estudar a vida inteira. Cada coisa que eu leio, eu procuro extrair ao que fez mais sentido para mim, daquele capítulo ou naquele parágrafo. Um dia, quando você vai reler, eu costumo grifar. Um dia, quando a gente vai reler, eu sempre coloco a data, você vê que outras coisas vão chamando a nossa atenção, outros pontos, e a gente até às vezes se surpreende com o que me chamou a atenção nesse momento, não chama a atenção num outro. Cada um faça agora, durante esse estudo, esse treinamento. A gente aprende a fazer uma síntese melhor de tudo que a gente está estudando e aprende a se conhecer melhor também. Para mim, dessa introdução, eu destacaria: só nos pertence aquilo que provém de nós mesmos. Devemos reaproveitar a realidade dos outros como pontes, contentando-nos, porém, com nossa própria realidade. Não se pode reter ou guardar nada daquilo que não tenha vindo de nossas vias inspirativas. Eu fico pensando na grande responsabilidade nossa, que é em prestar atenção. É o que pensamos e é o que também deixamos que contamine a nossa mente. Vamos procurar manter um foco, parar com as comparações nessa era de redes sociais. É uma coisa que tem sido muito tóxica. Começando. Alegria. Primeira parte. Alegria, como experiência de religiosidade, é um valor que não tem preço. Essa sensação da alma, mais do que qualquer outra coisa, contagia e abranda o coração dos homens. A maioria das pessoas tem uma visão distorcida da alegria, pois a confunde com festas frívolas e divertimentos que provocam sensações intensas, risos exagerados, enfim, satisfações puramente emocionais. Aliás, não há nada de errado em ser jovial, bem-humorado, festivo, risonho. Sentir as emoções terrenas inclui-se entre as prerrogativas que o Criador destinou às suas criaturas. Vivenciar a normalidade das sensações humanas é um processo natural estabelecido pela mente celestial. Talvez as religiões fundamentalistas tenham mesclado as ideias contidas nas palavras alegria e tentação. Na realidade, o Mestre ensinava a seus seguidores que vivessem com alegria. Eu vos digo isso para que a minha alegria esteja em vós, diz Jesus, e vossa alegria seja plena. A verdadeira alegria está associada à entrega total da criatura nas mãos da divindade, ou mesmo à aceitação de que a inteligência celestial a tudo provê e socorre. É a confiança integral, em que tudo está justo e certo, e a convicção ilimitada nos desígnios infalíveis da providência divina. A palavra aleluia tem origem no hebreu Haleluya e significa louvai com júbilo o Senhor. Tem sido usada como cântico de alegria ou de ação de graças pela liturgia de muitas religiões, a fim de glorificar a Deus. A designação Sábado de Aleluia, utilizada pela Igreja Católica, tem como fundamento a exaltação à alegria, visto que nesse dia se comemora o reaparecimento de Jesus Cristo depois da crucificação. Viver em estado de alegria é estar plenamente sintonizado com nossa paternidade divina.
através das mensagens silenciosas e sábias que a vida nos endereça. Vida com V maiúsculo. A entrega a Deus é a base de toda a felicidade. No entanto, o problema reside em algumas religiões que recomendam a entrega não a Deus, mas a mandatários ou representantes divinos. Ou mesmo a congregações doutrinárias que impõem obediência e subordinação a seus diretores. Condutas semelhantes acontecem em seitas ou em grupos dissidentes de uma religião, em que há uma entrega incondicional dos adeptos ao líder religioso e que resulta inicialmente numa suposta sensação de alegria e satisfação. Na realidade, quando existe subordinação na nossa entrega a Deus, ela não pode ser considerada real, pois mais cedo ou mais tarde a criatura vai notar que está encarcerada intimamente e que lhe falta a verdadeira comunhão com o Criador. Viver em estado de graça ou em comunhão com Deus é estar perfeitamente harmonizados com nossa natureza espiritual. É a alegria de repetir com Jesus Cristo: eu estou no Pai e o Pai está em mim. João 14:11. A felicidade é um trabalho interior, que quase nunca depende de forças externas. Deus representa a base da alegria de viver, pois a felicidade provém da habilidade de percebermos as verdadeiras intenções da ação divina que habita em nós e do discernimento de que tudo o que existe no universo tem sua razão de ser. O homem carrega na sua consciência a lei de Deus, afirmam os espíritos superiores a Kardec. Essa é a questão 621 do Livro dos Espíritos, livro 3º, capítulo 1, a lei divina ou natural. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. 621A. Desde que o homem traz na consciência a lei de Deus, que necessidade tem de que lhe a revelem? Ele a tinha esquecido e desprezado. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. Aí vem a 614, do mesmo livro. O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer, e ele só se torna infeliz porque dela se afasta. A alegria como experiência de religiosidade é um valor que não tem preço. Essa sensação da alma, mais do que qualquer outra coisa, contagia e abranda o coração dos homens. Vamos ficar por aqui. Boa semana a todos.